Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. É um prazer muito grande estar aqui e agradeço o convite, sobretudo nesta abertura desta Semana Espírita e para o trabalho incansável que eu sei que é desenvolvido nesta cidade em nome do nosso movimento. E o tema da noite é um tema instigante, porque ele é a pergunta fundamental da humanidade e essa pergunta vale $1 milhão. Qual é o sentido da vida? Qual é o porquê da existência? Se nós soubéssemos essa resposta, certamente nosso mundo seria muito melhor, porque nós teríamos a capacidade de viver, de experimentar coisas de uma forma diferente daquelas que nós usualmente fazemos e experimentamos. E é por essa razão que a humanidade, desde o primeiro momento de lucidez, tem buscado resposta para esta pergunta: qual é o sentido da vida? E se a gente for descer no tempo, nós vamos chegar a mais ou menos 500 anos antes de Jesus, quando os homens diziam que o sentido da vida era compreender o universo. O sentido da vida significa entender como funciona o universo, todas as coisas, os planetas, como é que as coisas se relacionam. E a partir daí, a partir das leis, do entendimento das leis, o homem se encaixaria nesse conjunto e ele seria então feliz, ele então teria a realização da sua vida. Ele faria o que faz uma abelha. Uma abelha acorda abelha e dorme abelha. E durante o dia ela faz tudo que uma abelha faz, abelhices. Sai voando, beijando flores, carregando mel, alegrando as nossas vidas, mas sobretudo integrada no mundo, integrada na vida do mundo. A vida da abelha tem a ver com a vida da natureza, e a natureza sem abelha é uma natureza menor. Diferentemente do homem, porque o homem acorda e dorme e ele não sabe exatamente o que é que ele é durante o acordar e o dormir. Ele é totalmente contingente. Ele é totalmente cheio de escolhas. Ele pode hoje acordar e dizer vou ser um homem, amanhã ele pode acordar e dizer vou ser um besouro e sair na rua fazendo como se fosse um besouro, porque depende da sua escolha, depende da sua vontade. Ele não está condicionado na natureza que lhe impôs um determinado comportamento, ao contrário, ele simplesmente vive, pensa e escolhe e faz do mundo, da vida, o que ele realmente decide fazer. E por isso os homens que estudavam a filosofia na Grécia Antiga diziam que o homem precisava entender qual é o seu papel no universo. E para isso convidavam o homem a entender o cosmos, entender como funcionava esse grande mecanismo divino. Para eles era um grande mistério, tudo era um grande mistério. Logo depois desse período, nós vamos encontrar um outro grupo que diz que a vida, para ser bem vivida, para se ter prazer, para se ter satisfação, é preciso que a pessoa usufrua do dia e dos prazeres que a vida pode dar. Esses homens se reuniam em um sítio, uma espécie de agrupamento, porque eles não acreditavam nas cidades, eles acreditavam nesse momento de acolhimento, de recolhimento, melhor dizendo, para poderem usufruir dos prazeres conjuntos de uma sociedade voltada a essa lógica, e eles eram os epicuristas. E Epicuro dizia que uma vida digna tinha que ser vivida com prazer. Ele foi pessimamente entendido. Alguns diziam, como Epicteto, dizia que ele era um degenerado, perdido. Mas, e nós hoje, quando chamamos alguém de epicurista, estamos dizendo que esse alguém é alguém que vive no hedonismo, vive somente para os prazeres da carne. Mas a proposta dele não era exatamente essa. Ele queria dizer que nós temos outras formas de ver o mundo e nós podemos usufruir do mundo de diversas maneiras, e uma forma boa de fazer isso é através dos prazeres. Mas, passado algum tempo, outros vão dizer que o bom da vida é você entender o momento presente e sorver esse momento como se ele fosse a melhor coisa que você tem, como se ele fosse o dia mais maravilhoso que você pode encontrar, o dia mais perfeito que você pode encontrar, e tudo o que acontecesse de ruim você largasse para lá, porque não faz sentido se pegar nas coisas ruins, uma vez que você tem a necessidade do dia para ser feliz.
Mas a grande proposta vai vir exatamente no campo da religião. Porque quando nos apresentam uma tese de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que foi dado ao homem um jardim maravilhoso para que ele pudesse viver, foi sem dúvida nenhuma uma grande esperança para a humanidade de que nós fôssemos os filhos diletos de Deus, que nós tivéssemos algum tipo de privilégio na criação e que, por termos sido deixados por último, talvez tivesse sido reservado a nós a cereja do bolo da existência, e nos deram um paraíso para viver. Um paraíso maravilhoso, onde o homem foi dando nome às coisas, escolhendo. A única coisa que esse homem não fez foi escolher entre os animais uma companhia, porque ele não conseguiu achar nenhuma companhia entre os animais que fosse compatível com as suas expectativas, e para isso Deus criou a mulher, fez uma companhia para que ele pudesse, junto com a mulher, habitar esse jardim e fazer do jardim o seu usufruto. A única coisa que o homem não poderia fazer nesse jardim era provar da árvore do saber e da razão. Mas o instinto do homem, a natureza do homem, não é exatamente voltada para proibições. A gente já viu que ele é contingente. Ele não está aí para obedecer simplesmente leis. Ele pode fazer as coisas da forma que ele quiser, do jeito que ele achar melhor fazer. Então ele foi lá e provou da fruta do saber e da razão, e por isso ele passou a ter uma vida diferente daquela que ele possuía. Uma vida no paraíso é perfeita, você vive na ignorância e tudo é maravilhoso. Então, se perguntar para uma abelha se a vida dela é ruim, ela vai dizer que é maravilhosa a vida da abelha. Se perguntar para uma formiga como é que é a vida dela, ela vai dizer que a vida dela é maravilhosa, maravilhosamente formiga. Então, para o homem, isso tornou-se um problema, porque como o homem agora era o responsável por construir a sua própria realidade, o homem não mais viveria por conta da sua natureza, tudo seria moldado por ele, ele poderia não se dar muito bem, ele poderia fazer escolhas ruins, ele poderia escolher caminhos que não seriam muito bons, e isso obviamente faria com que ele tivesse uma vida um pouco mais difícil. Mas o mais importante que subjaz disso tudo é que há um Deus poderoso, criador e sobretudo ordenador das coisas, e esse Deus poderoso e criador das coisas, eles estariam de certa forma à nossa disposição. Esse Deus estaria à disposição para cumprir os nossos caprichos e realizar os nossos desejos. Isso também foi um presente muito bom que nós tivemos. Qual que era o problema desse primeiro Deus? Ele era etnocêntrico. Se você não nascesse naquela região, você não tinha esse Deus. Se você não fosse daquela cultura, daquela religião, você não tinha esse Deus. Então era um Deus regional, era um Deus do tempo, era um Deus extremamente curto para a humanidade. Passados alguns anos, uma nova proposta surge entre nós, é a proposta de Jesus, aonde todos os homens são iguais, independente de onde nasceram, das suas crenças, da cor da sua pele, todos somos iguais. E temos um reino de Deus, que é uma glória maravilhosa que nos aguarda no porvir. Assim que nós fecharmos os nossos olhos, se formos meninos bons, nós vamos comer de uma ceia, vamos experimentar da ceia do Senhor em um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco, cheio de anjos tocando harpas, e provavelmente nós também estaremos entre eles como seres agraciados pelo divino. Óbvio que essa foi uma proposta maravilhosa, porque ela foi para cegos, coxos, estropiados, bandidos. Quaisquer pessoas que quisessem ouvir aquela palavra e seguir aquele caminho, estariam obviamente convidadas ao banquete do Pai Celestial. Um Pai agora mais amoroso, mais gentil, mais cordato com todos nós. Então essa proposta, que é uma proposta mais plural, ela vigiu durante muitos anos entre nós. Só teve um problema, ela nos viciou em algo extremamente perigoso para que nós respondêssemos a nossa pergunta fundamental, porque quando nós estamos falando sobre qual é o sentido da existência, a primeira coisa que a gente tem que responder é: o que nós somos? Quem nós somos? O que nós somos capazes de fazer? Se você perguntar para um advogado o que ele pode fazer, ele saberá, porque ele tem o dom dos seus conhecimentos e vai poder dizer: eu sou capaz de fazer isso,
mas eu não sou capaz de fazer uma mesa porque eu não sei serrar a madeira. Da mesma forma que você perguntar para alguém o que você é capaz de fazer da sua vida, ele só vai poder responder isso quando ele tiver uma explicação sobre o que ele tem como potência, ou como talento, ou como possibilidade para construir a sua realidade. Enquanto nós não resolvermos essa questão sobre o que somos, nós teremos dificuldade em responder. A outra questão é qual o sentido da nossa vida, o que é que nós viemos fazer aqui. E por que eu disse que essa explicação não foi boa para a gente? Porque quando chegou o período do cristianismo, o cristianismo trouxe uma mensagem de libertação muito poderosa, mas ela rapidamente foi reduzida. Ela foi reduzida a uma situação onde simplesmente nós fizemos a mensagem caber na nossa cabeça e transformamos a mensagem de Jesus em um conjunto de dogmas, em um conjunto de preceitos religiosos que não nos ajudam muito no nosso processo de autoconhecimento, que não nos ajudam muito no nosso processo de libertação, ao contrário, nos tornam cada vez mais cativos de uma crença, nos tornam cada vez mais presos numa realidade aonde nós não vamos conseguir ter o autoconhecimento, porque seremos sempre criaturas pequenas diante da natureza. O que nos foi dito? Que nós somos inferiores, nós somos pequenos, nós somos menores, nós não temos a grandeza. Essa história de dizer que nós somos iguais a Jesus, que nós somos deuses, isso foi um mal entendido. Em verdade, o homem nunca será perfeito como o perfeito é o Pai Celestial, porque o homem traz dentro de si o seu pecado, o pecado original e um monte de coisas que foram ditas para a gente e que de certa forma corresponderam a ideais religiosos de uma época chamada a época sombria da humanidade, a época das sombras, aonde nós não conseguíamos ter razão, não conseguiríamos ter discernimento sobre nada, e isso de certa forma dificulta até hoje a nossa libertação. Nós somos escravos de uma decisão heterônoma de fora, sempre de fora, aonde o outro é quem salva a minha vida. Eu digo, quem vai resolver meu problema? Aí a gente tem vários resolvedores de problemas. Se você tiver um problema com vaga de estacionamento, São Longuinho. Se você tiver um problema qualquer nas estradas, aí você tem um outro santo. Se você tiver um problema qualquer nos mares, você vai ter outro santo, como faziam os antigos. Para cada necessidade da vida, um Deus. Para cada necessidade da minha curiosidade, um Deus. E assim a gente não evoluiu muito. A gente continua depositando na mão dos santos, na mão de Deus e na mão de tudo, a responsabilidade das nossas vidas, porque simplesmente até hoje, como diz Dr. Rolomei, o homem perdeu o endereço de si mesmo. O homem não sabe quem ele é. Ele acha que ele é uma coisa, mas no fundo ele não tem a menor ideia do que seja a sua verdadeira natureza. Então, se ele não tem a verdadeira natureza como ciência, como ele poderia responder o que ele é capaz de fazer sobre a Terra? O que ele é capaz de fazer da sua vida? Difícil responder a essa pergunta. Mas a gente vai um pouco mais além. Depois que a ciência começa a aparecer por volta do século XVI, XVII, XVIII e XIX, quando o homem olha o espaço e diz que aquelas respostas que antes eram obtidas apenas pela perspectiva do divino, elas podiam ser explicadas pela razão. E agora o cosmos podia ser decifrado pela razão do homem, sem a necessidade de Deus. Deus não era mais uma hipótese, como vai dizer Laplace a Napoleão, quando ele apresenta a sua tese, e Napoleão pergunta, Senhor, eu não consegui aqui ver aonde o Senhor cita Deus. Ele diz, eu não precisei dessa hipótese para explicar a minha teoria. Então, de uma forma ou de outra, à medida que o homem avançou no seu conhecimento, ele foi tirando Deus do seu espaço, até chegar o momento em que ele disse, não preciso mais de Deus, Deus está morto. E Deus está morto foi uma decisão da humanidade no final do século XIX. O positivismo acreditava que somente aquilo que podia ser explicado pela razão era válido. A ciência também dizia, a ciência e a razão, eis aí os nossos verdadeiros deuses, diziam os franceses. E faziam aquela procissão com aquela bailarina, Candeio, saindo pelas ruas de Paris, apresentando então essa nova deusa e matando de vez a ideia da religião como sendo a salvadora das explicações do cosmos e da humanidade. O homem agora deveria procurar por si mesmo a explicação sobre o sentido da vida e sobre o que é que eu vim fazer aqui, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou.
Mas em meados do século XIX, nós recebemos a doutrina espírita. E o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho monumental, já que estamos falando da Gênese, porque a Gênese é o coroamento do trabalho de Kardec. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, naquele 18 de abril de 1857, ele só tinha 2 anos trabalhando com as mensagens dos Espíritos. Mas no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ele apresenta a pergunta fundamento, que é: o que é Deus? Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E faz todo um trabalho de entender o rito da criação a partir da perspectiva de um Deus. E ele vai desenvolver essa tese depois em esse livro chamado A Gênese. No livro da Gênese, vocês vão encontrar Kardec voltando e reforçando todas as teses da doutrina espírita e afirmando coisas interessantes. Por exemplo, não existem milagres. Os milagres são leis que não eram conhecidas e que agora o homem conhece e sabe muito bem que a própria natureza pode se expressar dessa forma. E dizia assim, se vocês olharem na contracapa da Gênese, está lá: a verdade ou a grandeza de Deus não se expressa pela derrogação das suas leis, mas pela sua imutabilidade. Em outras palavras, Deus não vai deixar de fazer as coisas como devem ser feitas, porque eu sou desta ou daquela religião, ou porque eu fiz ou deixei de fazer determinadas coisas. As leis da natureza são iguais para todos, agem sobre todos nós. E a Gênese vem explicar que nós somos origem divina, nós temos origem divina e somos legatários de um futuro divino, e que nós passamos por um processo de evolução do átomo ao arcanjo, que também já foi um átomo, para que um dia todos nós sejamos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Essa é a proposta dos Espíritos através de Kardec. A Gênese também vai reforçar a ideia da terceira revelação e dizer que a primeira revelação foi uma revelação feita para homens duros, que precisavam ter uma experiência de vida um tanto quanto mais contundente do ponto de vista de leis, e para isso precisavam de leis mais diretas, objetivas. Não faça isso, não faça aquilo, não mate, não furte, não cobice a mulher do próximo. Mas quando chega a segunda revelação, em que Jesus traz a proposta de um novo Deus, de um Deus de amor, que um Deus de caridade, que um Deus de igualdade, um Deus que nos nivela a todos e nos potencializa como seres divinos, esta revelação ela vem já para uma humanidade melhor, mas ainda incapaz de compreender todas as coisas. E por isso Jesus haveria dito, ou teria dito: eu vou mandar para vocês um Consolador, e esse Consolador haverá de dizer as coisas que hoje eu ainda não posso explicar. Quando chega a terceira revelação, que é a doutrina espírita, Kardec explica que a ciência espírita agora pode explicar os milagres de Jesus, as suas predições, a origem do mundo, do universo, de todas as coisas e a nossa origem. Sobretudo o que nós somos, corroborando com aquela ideia de que nós somos espíritos imortais e que viemos aqui para realizar a nossa existência. No Livro dos Espíritos é feita uma pergunta bem tranquila, uma pergunta que todos nós já deveríamos ter feito, ou se é que não já fizemos. Por que nós não nascemos perfeitos? Por que nós não já fomos criados perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial? Por que foi necessário nos dar tanta trilha de sofrimento, se nós já sabemos que o final dessa história é a perfeição? Por que nós tivemos que fazer isso? A resposta é para que nós tenhamos consciência da aquisição da consciência, para que nós tenhamos valorização, para que possamos valorar bem o nosso caminho, o caminho da elevação e da iluminação. Para isso nós ganhamos a existência. Então, se nós fôssemos responder do ponto de vista da doutrina espírita a nossa questão, nós diríamos simplesmente que o porquê da vida ou o sentido da vida é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Que o sentido da existência é simplesmente sermos espíritos iluminados, nos despojando da carne e de todas as suas viciações, que nós possamos ser seres iluminados, prontos para atingir as culminâncias do céu. Isso sim seria o propósito das nossas vidas. Mas rebaixando na nossa condição atual, em que não somos perfeitos, não somos sequer perto de uma perfeição, estamos muito longe disso, nós vamos perguntar o sentido da vida para cada um de nós, e nós vamos encontrar sentidos diferentes, vamos encontrar razões diferentes.
Ainda não existe um pacto sobre o que seria esse propósito, sobre como nós faríamos isso. Cada pessoa escolhe um caminho diferente. Cada pessoa escolhe uma forma de vir a Deus, de ver a sua religião, de procurar elevar-se, de fazer a sua transcendência. Cada um tem seu método, são todos bons, mas todos que deveriam ser respeitados uns pelos outros, porque as escolhas são individuais sempre, mas o objetivo é o mesmo, é o que Kardec dizia. O que nos une é a certeza de que todos vamos trabalhar para Deus. O que nos une é a certeza de que todos teremos outras oportunidades, e teremos reencarnações, e teremos pluralidade dos mundos habitados, e teremos a comunicabilidade entre vivos e mortos, e teremos a certeza do amanhã. O mundo não será mais pautado por uma vida sem sentido, uma vida aonde a existência, a vida sem a nossa existência seria um hoje e um amanhã, como nós experimentamos no início do século XX, ao acordarmos sem Deus. Quando chegamos no início do século XX, vocês vão se recordar, por volta lá da década de 20, início da década de 30, na Alemanha, depois do final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos lá com a assinatura do Tratado de Versalhes, um país destruído, um país humilhado. Aquele povo cheio de orgulho de si mesmo estava destruído moralmente e precisava que aparecesse um Messias que viesse resgatar aquela ideia daquele povo. Esse nome Messias não foi uma criação minha desse momento, foi a ideia deles. Eles, quando começaram a conceber um líder imaginário, um líder carismático, um líder que pudesse salvar aquele povo, eles o chamavam de Messias, ou imaginavam que teria que ser um Messias que falasse a linguagem das pessoas e resgatasse aquelas pessoas do fundo do poço onde eles estavam. E daí nasceu Hitler. Daí nasceu Hitler e o seu círculo do mal. Ele se juntou com pessoas que tinham o mesmo ideal. Para vocês terem uma ideia de onde nasceu a ideia da pureza da raça ariana, eles trazem isso de Atlântida. Eles acreditavam que os descendentes de Atlântida eram os originários do povo alemão, e por isso eles precisavam limpar toda aquela raça, tirar qualquer tipo de mistura, e até a terceira geração, se tivessem avós judeus, seriam considerados judeus mesmo misturados com os alemães. E com isso eles fizeram aquela barbaridade que a humanidade conhece. E acreditem, todos os alemães achavam que estavam fazendo a coisa certa. Por quê? Porque eles foram conduzidos dentro desta razão contingente do ser humano, de escolher coisas. Então, por conta da ausência de Deus e de um propósito maior de humanidade, por conta da pequenez, esse pensamento apequenado, nós tivemos 2 guerras mundiais e mais muitos outros conflitos, guerra da Coreia, do Vietnã, nós tivemos muitas coisas. Foi um século de muitas guerras, um século de muita desesperação. Quando chega ali por volta da década de 60, 70, os meninos levantaram os dedos, paz e amor, sexo, droga, rock and roll, é proibido proibir, entra o LSD na história da humanidade, as drogas lícitas, cocaína era vendida em farmácia, passou então a ser um sucedâneo das nossas agonias, das nossas aflições. Se minha vida for ruim, eu me refugiarei nas drogas. Se minha vida for ruim, eu me refugiarei no mundo esquizofrênico das minhas ilusões. E aí começaram a surgir opções existenciais muito interessantes, e cada um começou a buscar a sua forma de viver, resultando no mundo de hoje, que é o mundo sociedade líquida de Zygmunt Bauman, sociedade pós-moderna, onde nada é o que parecia ser. Inclusive as famílias que estão sendo destroçadas, estão sendo destruídas em nome de uma modernidade que ninguém sabe exatamente o que é. Nós somos como aqueles cães que ladram atrás do carro, o carro para e a gente não sabe o que fazer com eles. Nós ainda estamos atirando para todos os lados, existem grupos de todo tipo, pensamento de todas as formas, cada um tem uma maneira fácil de resolver o problema da humanidade, mas o que falta em nós é exatamente um consenso, um pacto sobre o que vem a ser o futuro brilhante das nossas existências, porque ainda não temos a certeza do que somos. Nós não temos a fé em nossa existência, nós não temos a fé na nossa condição existencial. Falando da Segunda Guerra e falando do Holocausto, nós vamos lembrar de um prisioneiro do número 119.104.
Esse prisioneiro, ele era médico, ele deveria ter por volta de uns 20 e poucos anos, quando ele foi preso, e ele entra num trem sem saber para onde vai. Ele vai em direção, segundo pensavam todos aqueles que estavam no trem, uma surpresa, que eles iam para uma fábrica trabalhar em armamentos, porque naquela época eles estavam construindo muitas armas. Isso era por volta aí de 1943. Então, quando o trem para pela manhã, numa estação, entra uma réstia de luz por um pequeno orifício que tinha no vagão, que tinha por volta de 80 pessoas, cheio, lotado de bagagens, e eles olham por essa réstia de luz, por esse pequeno orifício, e eles veem uma placa na estação, e a placa dizia Auschwitz. Eles entraram em apuros, em aflição, porque eles já sabiam o que significava Auschwitz. Numa altura dessa, todo mundo sabia o que os nazistas estavam fazendo com os judeus, e eles estavam sabendo que eles iam para ali. Só que quando eles olharam para a estação, que eles abriram as portas, eles foram recepcionados por prisioneiros gordos e felizes. Pessoas de cabeça raspada, mas que sorriam para eles, com a roupa arrumada, e eles disseram, nossa, não é exatamente assim que é Auschwitz, que pintaram para a gente. Mas quando eles levantavam o olhar, que eles viam além da cerca, eles viam pessoas esquálidas, com roupas, com andrajos, com trajes imundos, andando com o olhar esgazeado e triste pelas ruas largas daquele grande complexo de galpões. Lá na frente, cadafaustos com pessoas penduradas pelo pescoço. Estava ali a verdadeira essência do mal na frente deles. E aí, este paciente, este prisioneiro, vai dizer que estava sofrendo agora sobre a ilusão do indulto. A ilusão do indulto é uma espécie de crise pré-problema, aonde até o momento final, a pessoa acredita que vai ser salvo por algum poder mágico e não acredita exatamente no que está acontecendo. Ao entrar em Auschwitz, ele vai ser desumanizado. Vão tirar o seu nome, seu cargo, tudo aquilo que definiu a sua vida, tudo aquilo que definiu o ser que ele achava que ele era, e ele passou a ser apenas um número, 119.104. Ele entra nesse galpão e ele tinha coisas que ele via no primeiro momento e ele ficava louco, como por exemplo, uma criança descalça na neve até os seus pés congelarem, e os médicos arrancavam os dedos com pinças. No começo ele ficava muito assustado com aquilo, mas ele vai perceber uma coisa interessante. Quando você é desumanizado, quando você perde a referência da humanidade, certas coisas já não lhe chamam mais atenção, e você então começa a ver a desgraça alheia como se fosse uma coisa normal. Isso é fruto de uma sociedade desumanizada. Isso é fruto de um momento onde um sistema, de forma deliberada, acaba com os nossos pensamentos, acaba com os nossos conceitos, para que a gente simplesmente veja a realidade de uma forma como ela deveria ser na cabeça deles. E assim, este homem vai ultrapassar todos os dias em Auschwitz e vai tomar uma decisão: eu não vou para a cerca. O que significava isso? A cerca eletrificada do acampamento, ela era o ponto da morte de muitos que desistiam de viver. Eles simplesmente andavam ali pelos jardins, e quando eles davam uma brecha, eles encostavam a mão na cerca e eles morriam eletrocutados. Então era o suicídio. E eles sabiam quando a pessoa ia cometer suicídio. Eles sabiam porque a pessoa fumava todos os cigarros que tinha no bolso. Então, se uma pessoa não ficasse com a guimba, a chamada guimba do cigarro, que é aquele restinho, para fumar depois, é porque a pessoa tinha desistite, era o que eles chamavam, a desistência da vida. A pessoa simplesmente não queria mais viver. E é dessa forma que ele vai encarar esse acampamento e dizer: eu não vou à cerca, eu vou persistir. Como ele era um médico, um psiquiatra, ele então diz assim: vou me colocar aqui como observador da vida no campo de concentração. E isso fez com que ele ultrapassasse 2 anos de martírio dentro de Auschwitz, não morresse e saísse de lá liberto pelos aliados que entraram pelos portões do acampamento, soltando todos eles ainda sem acreditar. Agora vocês imaginem, uma pessoa que perdeu toda a humanidade, uma pessoa que perdeu as suas referências, voltar a viver como um ser humano dentro de uma sociedade que tem tudo aquilo de novo, reaprendendo a viver. Foi o que fez ele
Mas mais do que isso, o legado da sua experiência num campo de concentração fez com que ele criasse a logoterapia. E esse prisioneiro voltou a se chamar Viktor Frankl, que era o seu nome de batismo. Então a logoterapia nasce a partir de uma experiência num campo de concentração, aonde o seu postulante diz que nós temos que procurar sentido nas nossas vidas. Nós temos que acordar de manhã e ter uma razão de viver. Nós precisamos ter um olhar direcionado para algum objetivo. O Dr. Martin Seligman faz um estudo sobre a felicidade e diz que o homem é feliz se encontrar 3 coisas na sua vida. Primeiro, prazer. Nós temos que fazer coisas que nos deem prazer. Depois, engajamento. Nós temos que estar engajados em algum projeto, em algum processo, algo que faça sentido para as nossas vidas. E depois, o significado. Nós temos que ter significado em tudo o que fazemos. 3 coisas: prazer, engajamento e significado. E Viktor Frankl vai dizer que nós também podemos encontrar prazer ou satisfação ou sentido em 3 coisas: fazendo coisas interessantes, encontrando pessoas interessantes e ressignificando as nossas dores. A partir do momento em que a gente faz essas 3 coisas, nós damos um passo em direção ao sentido novo da vida. E eu me lembro de uma história interessante que me foi contada, e essa história aconteceu com Adenauer Novaes, que é um espírita lá do La Harmonia, da Fundação La Harmonia, que eu acho que vocês conhecem. E Adenauer Novaes é psicólogo. E uma moça foi procurar ele há uns 4 anos antes desse episódio, deste encontro, e disse assim: eu estou com um problema. Eu tenho um marido e meu marido tem Alzheimer. E eu não estou aguentando mais viver com ele, porque ele dá muito trabalho. É muito difícil viver com uma pessoa que tem Alzheimer. Então eu queria que o senhor me ajudasse, que minha vida está um inferno. E Adenauer teria dito para esta mulher: olha, esse marido seu não é mais seu marido. Ele agora é seu filho, e você terá por ele compaixão. Essa mulher se levantou e saiu e foi ao encontro do seu marido. E 4 anos depois ela reencontra com Adenauer no evento e diz a ele: o Senhor mudou os 4 anos da minha vida. Me permitiu que eu tivesse os 4 anos mais felizes da minha vida. Porque quando eu voltei para casa, não era mais o meu marido que me aguardava, mas o meu filho para o qual eu deveria exercer toda a minha compaixão. Então o sentido da vida pode ser encontrado com uma ressignificação dos meus problemas, pode ser encontrado por um encontro ou um reencontro de pessoas, pode ser também obtido quando eu faço coisas interessantes. Parece ser bastante simples, e basta que eu assim deseje fazer. Basta que eu acorde de manhã e diga: o que eu vou ressignificar da minha vida? O que eu vou mudar dos meus problemas? O que eu vou fazer diferente daquilo que eu tenho feito? E aí a pergunta que ainda não teve resposta: o que eu sou? Eu sou um espírito imortal. Quem duvidar disso, uma vasta literatura nos apresenta a ideia de que eu sou esse espírito, filho de Deus. Eu sou uma criatura divina. E trago em mim todo o potencial de Deus, porque ninguém se transforma naquilo que já não é em potência. O coqueiro, a semente, para se transformar no coqueiro, tem que trazer o coqueiro dentro dela, como potência de acontecer. Faltando a terra, faltando a água, faltando o sol, faltando o tempo. Nós também, para nos tornarmos anjos, trazemos os anjos dentro de nós. Nós precisamos de quê? Nós precisamos da paciência, do tempo, da vida, da experiência, das dores, dos sofrimentos, das agonias, da reflexão, da consciência. Tudo isso moldando este anjo, criando estas asas, as 2 asas, a asa moral, a asa intelectual, para que esse anjo possa voar na plenitude dos céus. Mas para construir isso, eu não posso fazer dentro da visão pós-moderna. Como é a visão pós-moderna? A visão ainda epicurista, hedonista. Eu preciso dos prazeres da vida. Eu preciso que a vida me dê todas as cosquinhas existenciais, para que eu possa, a partir delas, ter as minhas percepções de felicidade. Ou eu encontro a minha felicidade no encontro de mim mesmo, na razão da minha busca interior, ou eu vou querer que o mundo me faça cócegas para eu morrer sorrindo, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A minha escolha é essa:
Hoje nós não fizemos ainda a escolha pelo mundo dos espíritos, nós não fizemos a escolha de espiritizar a sociedade por uma razão muito simples. Nós ainda talvez não acreditemos de fato que somos espíritos imortais. Nós talvez não tenhamos ainda a convicção de que nós somos espíritos mesmo, aqueles espíritos que quando morrem levam suas consciências para o plano espiritual. Talvez a gente esteja ainda no misto, achando que é mais ou menos, é bom acreditar nisso, é bom fazer esse tipo de coisa, mas quando a gente se convence, quando a gente incorpora isso na nossa vida é necessariamente diferente. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o meu irmão também como um espírito imortal, perfeito ou perfectível. Os seus defeitos de hoje são apenas ignorâncias que não foram ainda elucidadas, pontos de ignorância que não foram elucidados. Então eu vou olhar o outro com um outro olhar, não mais com aquele olhar do favor, não mais com aquele olhar, sabe, do peso, do cansaço, mas com o olhar da compaixão. Eu vou olhar o outro como aquele que é igual a mim e que da mesma forma que eu preciso do seu ombro para me levantar, ele precisará das minhas mãos para sair do seu lugar, do lugar onde ele se encontra. Então é essa compreensão espiritual que nós precisamos de fato trazer como legado da nossa terceira revelação. No momento em que nós nos convencermos de que nós somos espíritos imortais, teremos respondido aquela pergunta, a pergunta crucial: o que nós somos? Somos filhos de Deus na terra, hábitos, capazes de fazer o nosso trabalho de ascese a partir da nossa vivência, das nossas escolhas, das nossas opções existenciais. E não simplesmente quando nós nos colocamos ainda em um estado misto, em que eu posso fazer isso aos domingos, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu não faço. Eu vivo a minha vida normal, eu continuo odiando como sempre, eu continuo tendo ciúme como sempre, eu não presto atenção nos meus sentimentos, eu não presto atenção na minha reforma interior, não tento me buscar aonde eu verdadeiramente estou, fico tentando me buscar fora de mim, é o lugar que eu não estou. O último lugar que você pode procurar por você mesmo é fora de você, porque é o lugar mais estranho que se possa imaginar, é alguém tentar encontrar a si mesmo em cima de uma montanha, dentro de uma casa, embaixo de uma mesa, ou qualquer outra ideia. Basta apenas que a gente se convença de que a alma mora em mim. Sou eu, o espírito imortal que precisa ser revelado. O verdadeiro sentido da vida é encontrar esse espírito e fazer com que esse espírito ecloda numa sociedade justa, numa sociedade transitada para o bem. Quando a gente vê essa proposta da transição planetária, a gente deve pensar sobre isso também. Como será a transição planetária? Será um raio que vai descer do céu? Eu até brinco, olha, tem uns 20 dias que desceu um negócio lá no mar, né? No céu, que clareou tudo. Eu achei que era a transição chegando, viu, gente? Eu digo, olha, deve ser aí o fator X que está faltando para transitar o mundo. Mas quando eu saí no outro dia e o povo estava agoniado na buzina e estava naquela mesma angústia, eu falei, não, foi só um pedaço de ferro que desceu do céu. Não tem nada de mágico nisso. Então a gente tem que entender que nós temos um trabalho a fazer. E a notícia ruim que eu tenho para dizer para vocês é que vocês que estão sentados aqui, que estão aqui hoje participando desse evento, vocês são os responsáveis por essa mudança também. Vocês, cada um de vocês, na medida em que pensem e acreditem que vocês são anjos potenciais, pelo menos, que são espíritos imortais, têm o compromisso de fazer diuturnamente a busca do sentido das suas vidas, em encontrar um pouco mais dessa lucidez que nos falta, em encontrarmos como espíritos imortais vivendo nossas experiências humanas, como dizia Teilhard de Chardin. Então a gente tem esse trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o exercício. Porque eu só aprendo a amar amando, eu só aprendo a andar andando, eu só aprendo a fazer fazendo. Então eu tenho que começar. Começar como? Fazendo as coisas que nos são propostas pela doutrina, pelo cristianismo, pelo Evangelho de Jesus, que nos traz tantas propostas existenciais interessantes. Por que é que nós não fazemos? A pergunta que eu quero fazer a todos vocês: se amanhã, segunda-feira é bom, dia bom da gente mudar a vida, né? Fazer regime, fazer ginástica, segunda-feira é um dia maravilhoso. Então amanhã, segunda-feira, é o dia de renovar tudo. Que tal acordar de manhã e dizer, vou perdoar incondicionalmente, vou amar incondicionalmente. Quando alguém me bater na face direita, darei também a esquerda. Se alguém me pedir a túnica, darei também a capa. Se alguém me pedir para andar 10 quilômetros, andarei 20.
Se alguém vier para mim pedindo um empréstimo, eu não vou expulsá-lo da minha vida. Se eu pergunto a vocês, se vocês tomarem essa decisão de amar aos inimigos, de fazerem tudo, absolutamente tudo aquilo que foi proposto por Jesus, a minha pergunta é: quem os impede? Quem? Alguma lei? Algum juiz? Não. Ninguém impede. A gente não faz porque a gente não está preparado ainda para fazer. Porque a gente não reconhece o outro como espírito. A gente não sabe ainda enxergar no outro a essência de Deus. A gente não sabe enxergar na natureza a presença de Deus. Se a gente tivesse essa visão, se a gente tivesse essa consciência, o nosso mundo seria bem melhor. Porque ao invés de sermos os predadores da vida, ao invés de sermos os predadores da terra, a nossa vida faria sentido engrandecendo esse paraíso que nos foi dado para viver. Ao invés de nós destruirmos a terra, jogando esgoto nos mares, nos rios, ao invés de nós destruirmos os animais e criarmos apenas aqueles que nos são caros, é isso que está acontecendo hoje, infelizmente. Na terra, na superfície da terra, os animais que não são domesticáveis são extintos. E aqueles que são domesticáveis, eles estão crescendo em proporções absurdas. Hoje nós temos muitas galinhas no mundo. Hoje nós temos muitas vacas no mundo. Em breve teremos mais gatos e cachorros do que pessoas. E isso, obviamente, porque eles são caros à essência humana. Em compensação, muitos outros estão desaparecendo. E o mundo está sofrendo por esse desequilíbrio causado pela perspectiva egóica e ilusória do homem. Essa nossa visão cega de que nós somos os donos da terra, não somos donos de nada. Nós somos apenas transeuntes de passagem, que chegamos aqui para aproveitar da nossa consciência lúcida, e para isso nos foi dado um mundo maravilhoso, para que quando eu contemplar uma flor, eu me lembre de Deus. Quando eu contemplar o nascer e o pôr do sol, eu também me lembre de Deus. Quando eu olhar para todas as coisas da terra, eu me lembre que eu não estou aqui sozinho, que nada, o acaso não poderia ter feito tudo isso de forma maravilhosa, da forma que é, que eu sou também parte dessa criação, e que eu deveria me incluir nisso, para fazer com que essa vida fosse verdadeiramente uma vida melhor. Por isso, eu tenho que responder a pergunta: qual é o porquê desta vida e o sentido da existência? Eu estou aqui para ser melhor hoje do que ontem, e um pouquinho menos do que amanhã, porque amanhã serei melhor do que hoje. O meu esforço de melhorar continuamente, indo em direção a este ser iluminado, para fazer que eu seja como o sol que banha justos e injustos com sua luz. Nós também, seres amorosos, sejamos capazes de amar justos e injustos, bons e maus, porque a nossa natureza de amar não vai escolher a quem amar. Quem ama incondicionalmente, a palavra incondicional já diz isso, não exige resposta, não exige paga de volta, não exige nenhuma retribuição. Então, aprender a fazer esse tipo de coisa do dia a dia, através da caridade, através da meditação, através do autoconhecimento, através da humildade, reduzindo o egoísmo, saindo das ciladas que esse mundo hoje nos prega, nos convida a viver, a fugir o tempo inteiro, a viver na ilusão, a viver no estado de sono com sonhos, de Pedro Ouspensky, não é? E de Gurdjieff. A gente tem que acordar, a gente precisa fazer esse trabalho que hoje é chamado de atenção plena pelos meditadores, que estão hoje conquistando a Europa, os Estados Unidos, grandes nações capitalistas que estão perdendo seus executivos para o estresse, para a síndrome de burnout, que estão acabando com essas pessoas. 800 mil pessoas se matam todos os anos. A indústria dos medicamentos cresce todos os dias, vendendo tarja preta, cinza, vermelha e preta, não é? Azul, vermelha e branca para quem torce para o Bahia também, que precisa de remédio. Então, vende! Esses remédios todos alimentam uma indústria absurda de dinheiro às custas do nosso sofrimento. E cada vez mais, gente, não se iludam, quanto mais pessoas tristes no mundo, melhor para essas pessoas. Quanto mais pessoas desesperadas, melhor para a indústria. E dentro de nós temos uma farmácia, nós temos todo um manancial de cura, de resolução. Basta que a gente acorde. Basta que a gente tome consciência do que nós somos capazes de ser e de nos transformar. Então, para isso, para responder de novo a uma pergunta óbvia sobre o sentido da existência, apoderar-me de mim mesmo seria uma outra resposta. Ter ciência do que eu sou,
tomar sentido da minha vida, assumir o protagonismo da minha existência e não mais me deixar ser conduzido pelas massas, ou pelas ideias, ou pelas redes sociais, ou pela moda, ou pela cultura. Eu preciso me libertar. E quem me libertou? Jesus traz uma proposta, eu vou te trazer uma verdade, e a verdade que vai te libertar. Você é um Deus. Se tiver fé e acreditar, você vai poder fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, dentro dessa proposta, estamos na casa certa, porque aqui não se vende ilusão, aqui não se vende fantasia, aqui não se vendem milagres, aqui não se vendem formas fáceis de encontrar portas largas. Hoje não falta. Eu tomei um susto hoje à tarde, eu não assisto televisão de hora nenhuma, mas hoje eu estava fazendo uma hora para vir para cá, e eu sentado na varanda, numa meditação, a televisão na minha frente, eu falei, eu vou dar uma zapiada nessa televisão. E quem tem essa televisão nova desse negócio da TV digital, vai entender o que eu estou dizendo. É um canal de notícia e 72 de religião. E aí estava um pastor falando para uma multidão que devia ter umas 20 mil pessoas. E ele dizendo, hoje Deus vai fazer um milagre nessa casa. Hoje Deus, eu estou sentindo que Deus vai fazer um milagre nessa casa. E o povo assistindo e gostando, porque a gente gosta de coisa simples. A gente gosta de coisa fácil. E não existe coisa fácil quando a gente está falando de transformação do homem. É muito difícil se transformar. Não esperem se transformar com comprimido. Não esperem se transformar com soluções mirabolosas, o mirabolante de três caminhos fáceis para chegar no céu. Não existe isso. O único caminho que existe para chegar na plenitude e na essência da vida é conhecer-se a si mesmo. Isso dói, isso é demorado, isso exige humildade, exige alto amor, exige compaixão, exige compreensão. Os nossos grupos precisam ser acolhedores, para no momento em que alguém se mostrar nos seus defeitos, ser acolhido como um espírito em estado de evolução, com o mesmo amor dos perfeitinhos, dos que correspondem às nossas expectativas de moral, de ética e de tudo mais. Então, construir uma sociedade nova, grupos novos, de renovação da alma, onde nós tenhamos a liberdade de sermos quem somos e nos permitir sermos maus, mesmo no mundo onde o mal é malquisto. Aqui nós podemos criar esse espaço, onde eu digo, eu sou mal agora, mas você vai me ajudar a ser melhor amanhã. Eu sou o pior hoje, mas você vai, com sua paciência e com seu amor, você vai me ajudar a me levantar e ser melhor amanhã. Então é dessa maneira que nós vamos viver a doutrina espírita. Não é simplesmente lendo somente os livros, não é simplesmente repetindo as máximas dos espíritos. É muito bacana fazer isso. Eu gosto de repetir as máximas dos espíritos, eu gosto de repetir o evangelho, eu gosto de falar sobre isso, mas minha pergunta todos os dias, gente, você não tem ideia de como minha cabeça funciona em relação a isso. Eu me pergunto e me cobro todos os dias, o que tu está fazendo com tudo isso que você está falando? O que você está fazendo com tudo isso que você está pensando? Isso está mudando a sua vida em quê, Paulo de Tarso? E essa é a minha grande questão. Essa é uma questão que eu acho que deve futucar a todos nós. O meu espaço de convivência que eu tento buscar todos os dias é que as pessoas me aceitem apesar dos meus defeitos, que as pessoas me aceitem também apesar do que eu sou, para que eu possa ter confiança em mim mesmo e assim poder me mostrar e melhorar a partir da minha dor, a partir do meu sofrimento, a partir da minha angústia. E é assim que a gente juntos, nós vamos construir uma nova comunidade, a comunidade dos filhos de Deus na terra, a comunidade dos filhos espirituais do Cristo, que tiveram como ele a possibilidade de se revelar em uma vida humana, trazendo o potencial do Cristo, o potencial do divino, o potencial amoroso de Deus, como essência da existência em todos os momentos das nossas vidas. Então, vamos trabalhar, vamos arregaçar as nossas mangas, para fazer das nossas vidas, vidas com sentido, para que nós não tenhamos mais o espaço da depressão, da tristeza, da angústia, da ansiedade. Para que ter medo? Medo de quê? Medo de absolutamente nada, medo de não ser? Não, eu tenho que ter o medo simplesmente de não ter coragem de tentar ser, mesmo que eu não acerte, mesmo que eu não consiga. Vamos nos ajudar mutuamente, vamos nos auxiliar nesse processo de ascese conjunta, porque, gente, apesar da salvação ser um ato individual, o nosso processo é coletivo. Eu só estarei com a minha alma tranquila quando todos estiverem com a alma tranquila. Todos vocês só estarão tranquilos quando todos estiverem com a alma tranquila. É por isso que os espíritos grandiosos, que já fizeram a sua viagem para o plano espiritual,
e que não necessariamente precisariam encarnar na Terra, estão ainda trabalhando nos centros espíritas e se preparando para novas encarnações de exemplo, aonde eles virão mostrar como é que se faz, como Jesus fez, como é que se perdoa, como é que se ama, como é que se pratica a verdadeira caridade, como é que se exemplifica isso. E a gente possa ter essa convicção de que se nós compreendermos e aceitarmos esse fato, que para nós é verdadeiro, para nós não tem nenhuma dúvida, diante de tantas manifestações e de tantas evidências do mundo espiritual, que nós possamos acordar amanhã e sermos melhores do que hoje. Que nós possamos acordar amanhã trazendo um novo sentido para as nossas vidas, o sentido de sermos bons, o sentido de sermos amorosos, o sentido de fazer com que as nossas vidas seja o maior contributo ou o maior tributo à existência de Jesus na Terra. Muitos gostam de dizer que Jesus morreu para nos salvar. Isso não aconteceu, infelizmente. Seria muito bom que alguém pudesse morrer para pagar por todos os meus erros. Mas, por outro lado, ele viveu, sem necessariamente precisar viver na Terra, uma experiência de tamanha dificuldade, como foi a dele. Sofrer tanto quanto ele sofreu, ser crucificado, ser julgado de maneira tão absurda, tudo isso Jesus fez simplesmente para mostrar que um ser humano qualquer, como ele, um homem, como Kardec nos apresenta Jesus, teve a possibilidade de encontrar o caminho da luz, assim como qualquer um de nós, assim como todos nós podemos também encontrar o caminho da luz. Vamos encontrar o sentido das nossas vidas na nossa doutrina, vamos encontrar o sentido das nossas vidas em cada esquina, aonde tiver um irmão caído, aonde tiver um desespero, aonde tiver alguém como eu, sofrendo da alma, sofrendo das questões existenciais, mas não mais com dúvidas, porque nós já sabemos quem somos, nós já sabemos o que viemos fazer aqui. Fique com Deus, que assim seja.